Boa tarde pessoal. Queria mais uma vez agradecer a todos aí pela presença nessa live. Quem estiver vendo ao vivo agora, muito obrigado. Quem for ver depois também, muito obrigado da mesma forma. Pessoal, vocês estão vendo aqui nosso convidado, porém antes eu queria fazer aqui um desabafo com vocês, tá? Pessoal, toda vez que toca essa musiquinha aí, que dá 5 minutos com essa live, eu começo a tremer, pensar, o que eu estou fazendo aqui, né? Nesse lugar aqui. Muitas vezes eu mesmo não entendo o que eu falo enrolado com as palavras, mas daí depois vem na minha cabeça a nossa missão da Canoa, né? Que é gerar valor ao mercado através das pessoas. Aí faz sentido estar aqui, estar pagando talvez um mico, mas trazendo aí conteúdo para vocês, tá? Espero que todos gostem do nosso canal de hoje. Ele é o Vitor Marioni, CEO da Coros Vidros. Já trabalha com vidro já faz 21 anos, nasceu numa vidraçaria, a marca Coros Vidros, mas eu vou deixar para que ele se apresente aqui. Prazer, Vitão. Prazer, Davi. Falei a coisa errada, você nasceu na vidraçaria, mas como foi? Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Davi, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui presente, né, e poder transmitir conteúdo, um bate-papo aqui para o mercado vidreiro. Referente a gente, a Coros Vidros nasceu há 21 anos atrás, né? Então eu tinha 17 anos. Você é bem mais velho que eu, então. Um pouquinho mais, não sei quanto tempo da Aricanduva tem. Quantos anos? 12 anos. E a gente começou trabalhando em vidraçaria, eu e meu irmão, né? E na época só existia jateamento no vidro, não tinha cor no vidro, né? Não tinha pintura, então era... Quem pensava em vidro artístico era vidro jateado, né? Entendi. Então a gente desenhava para essa empresa, fazia uns trabalhos artísticos e aí depois a gente abriu a nossa própria e aí começamos a atender com 17. Aí já foi com 18, né? Com 17 eu entrei na vidraçaria e com 18 a gente abriu a empresa. Muito jovem. E aí onde a história começou. Muito jovem. Então a Coros Vidros é uma empresa especializada em acabamento, pintura em vidro. Ela já tem há 21 anos. 21 anos. A gente começou com jateamento. E aí depois, em 2007, a gente viu essa necessidade do mercado, essa inovação que foi trazer a cor, né, para dentro do vidro. E a gente foi na busca dessa nova tecnologia e desde então começamos a pintar os vidros, né? Instalação, você já chegou a fazer alguma coisinha, vidraceiro mesmo, ou não deu tempo? Já saiu da... Em 2013 nós abrimos uma vidraçaria de bairro. Aí era eu e meu irmão que a gente atendia as vidraçarias com jateamento, né? Certo. Fazia o trabalho para os vidraceiros e também atendia o consumidor. E assim foram 2 anos, de 2003 a 2005 a gente fez esse trabalho. Então foi um aprendizado muito bom, né? Porque além de atender a vidraçaria, a gente atendia direto o consumidor, né? Entendi. Então a gente estava no dia a dia montando box, instalando um espelho e sabia as dificuldades que apareciam também, né? Legal. Vitor, vamos lá. Vamos agora falar de acabamento, que é a especialidade da Coros Vidros, certo? Vitor, tem umas perguntas aqui da audiência, tem umas perguntas do pessoal que frequenta aqui a Canoa Ferragens. Vou tentar aí, tornar um pouco mais lúcido esse mercado de pintura, que é um pouco explorado, não só pelo financeiro, pelo arquiteto, pelo engenheiro, as próprias construtoras às vezes negligenciam esse acabamento que fica esplêndido numa instalação. Vamos lá? Uhum. Primeira pergunta, Vitor. No começo da Coros Vidros, as tintas eram especialmente desenvolvidas para vidro, ou antigamente não existia, era vidro de mercado, vidro de carro e tal, que se usava no vidro, ou sempre foi, ou a Coros sempre usa tinta, sempre é tinta para vidro? Me explica aí, como que é hoje, na verdade, também. No início de 2007 a gente conheceu a tinta para o vidro. 2007. A gente, antes de 2007 já existia, a gente já ouvia falar que existiam os vidros coloridos, pintura em vidros, né? Mas a gente não tinha a ideia de que seria uma tinta específica, tá? Então, não sei se pintavam com latex, um outro tipo de material, ou às vezes de spray, né? Pintar vai, tem que Pintar ver vai. Se vai aderir, se vai ter o acabamento que a pessoa quer. Mas em 2005 começou a aparecer os primeiros fornecedores de tinta específica para vidro. Sim. Então foi quando a gente trabalhava com jateamento, a gente viu uma possibilidade e fala, poxa, eu não preciso ficar só no jateamento, a gente tem algo a mais para oferecer, para buscar essa inovação, né?
E aí a gente começou a ir atrás de tinta para vidro. E aí seriam tintas específicas, com catálises específicas, porque o vidro ele é plano, ele é uma superfície lisa, né? Então a catálise dele, para poder ter aderência, é muito complexa, né? Você tem que ter uma tinta de alta resistência e de alta qualidade. Mas desde então vem surgindo vários tipos de tinta com vários fabricantes, porque eles entenderam a necessidade de fabricar uma tinta específica para o vidro também. Temos tintas nacionais importadas, qual que é a qual o vidro usa hoje, de qual nacionalidade que é? Hoje existem vários fabricantes de tinta. Os mesmos fabricantes que fazem as tintas tradicionais também fazem, ou são fornecedores específicos também para... Alguns. Específicos, principalmente quem atende o mercado moveleiro. Né? Quem atende o mercado moveleiro fabrica uma tinta para um móvel, às vezes você precisa de um prime para poder aderir depois. Sim. O vidro não, a nossa pintura você não precisa de um prime, você joga tinta direta no vidro. Né? A nossa tinta específica é base água, então ela é 100% a base água, ela é ecologicamente correta. Então isso, a gente trabalhou com uma base solvente até 2014. Então foram 7 anos trabalhando com base solvente. O que aconteceu? Foi um aprendizado para nós, porque base água não existia ainda no mercado. Em 2014 começou a aparecer novos fornecedores com tintas, por exemplo, a tinta que a gente trabalha é italiana. Então a gente importa os pigmentos, as bases da Itália, né? Vem para o sul, depois despacham para a nossa empresa e a gente aplica sobre o vidro. E existem diferenças de aplicabilidade, né? E na questão de resistência, a questão de acabamento, de textura, a tinta base é muito superior. E por que a gente diz isso? Porque a gente trabalhou com solvente e trabalhou com a base água também. Então a gente tem as duas experiências para hoje definir o que seria melhor para oferecer para os nossos clientes, que seria a base água. E como se fala italiano, não menosprezando o mercado, a Itália, no nosso setor de vidro, temperado, eles têm um know-how, assim, a tinta você usa italiana, máquinas de extrusão, de têmperas, boa delas vem da Itália. Então eles já têm um know-how mais que o Brasil nesse mercado, então faz todo sentido você ir na fonte da onde foi, tem a ver com Veneza e tal, tem vidro, então acho que eles têm uma cultura já mais antiga do vidro, então é mais fácil já pegar o que eles estão fazendo e aplicar aqui. Eu acho que é uma referência para a gente, né? A Itália é uma referência, né? Desse setor moveleiro, desse setor decorativo, arquitetônico, né? Legal. Então acho que isso... Não é só carro, né? Não é só carro, Vamos lá, Camila, queria antes de mais nada aí dar o pessoal fala agora, um salve na galera que está ouvindo a gente aí. Quem está ouvindo a gente aí? Fala aí. Tem o Fernando Braga, Zezinho, Lisandra Lima, Bruno, Curta Inflex, tem Ana Paula, Emerson Vidro, Marcelo, bastante gente está aqui com a gente. Obrigado, pessoal, aí pela audiência, tá? Aproveitando que tem alguma pergunta aí da audiência, o que tu já fez para poder fazer para a nossa comunidade hoje? O Vitor? Tem sim. Diga aí. Pode aplicar pintura em qualquer tipo de vidro ou instalação? Só complementando, né? Vou dar exemplo, fachada de vidro, sacada. Vou falar box, mas box responde depois, tá? A pintura em vidro aplica em qualquer lugar, cozinha, banheiro. A pintura frio, que é o nosso caso, que é o nosso tipo de trabalho, né? Ela permite você pintar tanto vidro comum, quanto vidro temperado, quanto vidro laminado, um vidro curvo, né? Então é possível transformar o vidro transparente para um vidro colorido. Agora, onde eu vou utilizar esse vidro, existem algumas ressalvas, né? Então, por exemplo, eu vou usar esse vidro como um tampo de mesa. Poxa, Joia, vou usar ele para proteger uma mesa, vou pintar ele vai ser um protetor, não tem problema algum. Aí tem a questão de ambiente interno, ambiente externo, tudo isso vai compor essa ideia de poder ser utilizado ou não, né? Tá? Mas hoje você pode pintar qualquer tipo de vidro, agora vai depender da utilização dele para a gente sugerir, ou na verdade a tinta, né, ser adequada para cada ambiente, para cada projeto. Fala pintura, desenho também é uma pintura. Sim. Ou não? Eu posso fazer um desenho, um personagem, vou fazer um quarto para o meu filho, posso pôr um personagem em pintura, ou não, ou é adesivo, só para mim
A pintura é possível fazer, a gente chama de algumas estampas, alguns desenhos, né? Sim. Então, o que ocorre? Se eu fizer uma gravura, vamos pensar numa persiana, que hoje é comum, a gente fazia muito com jateamento, né? Você faz uma faixa pintada, uma faixa transparente, uma faixa pintada, uma faixa transparente. Então, isso é possível fazer. Agora, a pintura você não consegue alcançar um degradê, por exemplo. Então, se eu quiser fazer um sombreamento de pintura, eu já não consigo. Aí é bom a gente usar a impressão digital, que é um serviço que a gente também faz. A gente faz a impressão com adesivo e o adesivo aplica sobre o vidro. Aí você pode fazer a foto, a imagem que você quiser. Mas a pintura em si dá para fazer diversas estampas, mas com algumas limitações. Legal. Tá? E assim, a aplicação em si não tem limite, né? Um banheiro, um escritório, se o cara trouxer uma ideia, vocês vão fazer o máximo para poder atender aquele cliente que precisa do desenho. Vai ter uma pergunta aqui, eu vou dar já um spoiler, em relação a cores também, é bem diversificado, né? Sim. Legal. Nessa relação a tipo de pintura, né? Tem aqui uma pergunta bem específica. É possível colocar pintura em vidros que recebem algum tipo de calor? Exemplos, tá? Churrasqueira, fogão e do próprio sol. Ali vai ficar sol o dia inteiro. Ou o cara quer fazer a churrasqueira revestida, vai descascar. Explica. Ou na própria cozinha, o cara quer fazer a parede de vidro ali para combinar. Explica aí se é possível, tem algumas limitações. Essa é uma pergunta bem frequente, né? E eu costumo dizer que a gente não é só um fornecedor de pintura, né? Porque o nosso intuito como empresa não é só fornecer a pintura, é sim levar informação, dar treinamento para as empresas, porque às vezes por falta de conhecimento, né, eu deixo de vender um produto, por exemplo, uma área de churrasqueira, ou ele vai próximo do fogão, eu imagino que a tinta não vai suportar, então às vezes por falta de conhecimento eu deixo de oferecer isso para o meu cliente. Vai pegar fogo a tinta, né? Mas respondendo essa pergunta, hoje a pintura, por exemplo, a gente faz pintura e ele é feito na divisão da churrasqueira, na área gourmet, tá? A gente faz pintura para splashback, é o revestimento de cozinha, onde você tem um fogão muito próximo do vidro. Sim. A pintura suporta, mas a gente sempre recomenda que seja um vidro temperado para também suportar o aquecimento do fogão, né, para não trincar. Porque normalmente nesses revestimentos você tem um recorte de tomada, você tem um furo de torneira no próprio vidro. Sim. Então ali vira um ponto de tensão. Se você aquece esse vidro, ele pode trincar. Então, fazendo o vidro temperado, com a nossa pintura não tem problema, e a gente tem diversos projetos já nesse modelo. E a gente tem testes já também, que a nossa tinta suporta até 150 graus. Então, a gente pode fazer esse vidro para uma fachada, desde que ele seja totalmente vedado, para que não tenha entrada de água e permaneça essa água no local, né? Por que? Porque, por exemplo, se você faz uma estrutura com a pintura e essa água entra e fica em contato com a pintura durante muito tempo, né? Aí essa pintura pode ser que lá na frente venha a sofrer algum dano, porque uma água constantemente batendo no mesmo lugar. Isso. Então a gente fez recentemente uma fachada em Santa Catarina, né? Eu até te mostrei há pouco, era uma estampa específica para uma fachada. Então ali o raio solar bate diretamente, no ambiente externo, mas não chega a 150 graus, né? E foi todo encaixilhado, então a gente entende o projeto, onde vai ser instalado, para falar, você pode usar pintura ou não pode utilizar pintura. E a outra questão da temperatura é para laminar, porque eu posso fazer um vidro pintado, eu venho com outro e lamino, e normalmente a laminação é feita e a autoclave lá, a temperatura vai a 130 graus. Então você precisa de uma resistência à temperatura para poder laminar. E a nossa pintura já é testada e aprovada com algumas obras já a 130 graus, suportando até 150 na verdade. O sol, por mais que esquente o dia inteiro, vai chegar a 50. Sim, 150 graus, eu acho que é uma temperatura muito elevada assim, para o mercado de hoje regionalmente. Em relação agora ao sol, que a gente comentou, você já deu uma resposta, mas eu vou fazer a pergunta aqui. Existe pintura em vidro que neutraliza ou diminui a ação dos raios ultravioletas, mas sem prejudicar a visão externa? Eu acho que não, né?
Nesse caso não, porque a pintura ela não vai fazer o fator proteção. Ela vai escurecer, mas não vai proteger. Ela vai te dar privacidade. Então eu quero, por exemplo, eu tenho um escritório onde tem uma fachada de vidro. Normalmente se usa persiana, se utiliza cortina, mas eu não quero utilizar isso, né? Estou dando um exemplo aqui. Sim. Você pode pintar esse vidro que não vai ter interferência de luminosidade, não vai ter interferência de transparência. É um ambiente interno onde tem uma separação de salas de reuniões. Eu posso fazer a pintura nos vidros, vai criar essa privacidade, mas passar a luz não vai passar. Tem um fator na questão de passar luz que tem uma pintura específica para ambientes de alta luminosidade também, chamada uma pintura blackout, né? Então, por exemplo, uma área de serviço, uma divisão de área de serviço para cozinha. Isso é muito comum, né? As pessoas fazerem. Só que sempre tem uma janela com raio de luz natural entrando da área de serviço para dentro da cozinha. Sim. Se você faz uma pintura convencional, esse raio solar, essa luz natural, vai mostrar as imperfeições da pintura. E aí existe uma pintura específica chamada pintura blackout, que aí nada passa, nenhuma imperfeição é percebida, né? Então tem pintura específica para cada projeto, assim, sabe? Já aproveitando, Vitor, acho que também estou perguntando aí para a audiência em relação a cores, né? Hoje está uma tendência de coral, rosé, gold, tal, cada marca usa um nome, né? Sim. A Colovides consegue desenvolver pinturas que se adequem com esses materiais? Essa é a pergunta, Camila, corrija. Isso, a pergunta é, você consegue enxergar em qualquer cor e tom de qualquer tonalidade? Eu tenho um verde musgo, um azul bebê. Você consegue chegar nessa... Essa é a nossa rotina de trabalho, na verdade, né? Mas como você faz isso? O nosso slogan... Você tem naquele xadrez e coloca lá como você faz Pigmenta, isso? né? Eu já colori muita massa com isso, pós-xadrez, lembra? A massa era verde, a gente coloria para marrom, usava aquele pós-xadrez. Então, mas não tem nada a ver com isso. O pessoal não tem. Assim, hoje o nosso slogan é cores sem limite. E quando a gente fala cores sem limite, é fato, né? É verdade. E o mercado está cada vez mais pedindo isso. Quando a gente se comunica muito com arquiteto, com decorador, que especificam obras, né? Que decoram, quer combinar a cortina com o tampo da mesa, quer combinar o vidro da parede com o estofado, com a tapeçaria. Então, é necessário eles entenderem que é possível no vidro hoje obter esse resultado, né? Então, hoje, se você, por exemplo, pegar um catálogo da Coral e pegar um código e passar para a gente vai reproduzir a mesma cor no vidro. Você falou coral, não sei se foi falando umas vezes que ela colocava uma máquina nas revendas de tinta para casa e ela fazia tinta na hora. É similar a isso aí? É isso aí, a gente tem um sistema tintométrico, um pequeno laboratório dentro da nossa empresa. Tintométrico. Traduzem para nós. O que é isso? É um sistema onde você tem bases e pigmentos. Então você quer uma cor específica, azul aricanduva ferragens, né? Então essa cor é passado o código para a gente joga no nosso sistema e ele me dá uma fórmula. Você vai usar 20 gramas de pigmento X, 80 gramas de pigmento Y, 40 gramas de base, ele vai te dar uma fórmula, uma receita de bolo. A tabelinha da escola, como chama? Periódica? Periódica não, Qualquer tomara, a tabelinha lá da escola, de colorido, vermelho com amarelo. Cromático. Círculo cromático. Será que eu vou lembrar? Procura aí qual que é a tabelinha. Então, assim, quando é passada uma fórmula para a gente junta esses pigmentos pesados numa balança precisa, porque, por exemplo, quando você escolhe uma cor, é muito sério isso, né? Porque o arquiteto te dá uma referência, ele te dá o Pantone tal, a cor souvenir tal, e se não bater essa cor, pode ser um problema. Essa cor aqui pode ser marrom, pode ser bege, pode ser cinza. Com esse equipamento você consegue identificar que cor que é essa? O sistema tintométrico a gente produz a tinta. É algo que você passa o código para mim, eu formulo e produzo. E se eu não tenho código? Se você não tem um código, a gente tem um aparelho, uma tecnologia dentro da empresa que a gente identifica. Então, um aparelho pequeno, se você me levar esse tecido lá na empresa, ou eu vir até aqui, eu consigo fotografar esse tecido e capturar essa cor. E através disso é gerado no nosso sistema uma fórmula para a gente poder reproduzir a tinta, né, a cor específica. Pessoal, assim, desculpa te interromper, voltando no começo da live, né, que eu falei que
bate um arrependimento que eu estou fazendo aqui. Ao decorrer da live, quando tem essas explicações que eu não fazia ideia, eu acho que é o que realmente vale a pena trazer para o nosso mercado, é gerar valor, é isso aí. Vamos continuar. Então, em cima do código, você faz a cor, e se você não tem o código, traga uma cor X, você pega e transforma. Sim, já teve até abre um parênteses com um exemplo aqui, né? Teve um cliente que foi na casa do cliente, ele serviu um vidro, né? O cliente queria um vidro colorido, só que falou, ó, eu preciso da cor, eu queria que fosse da cor da minha blusa. Para você ter ideia, era um pink, né? E o cliente falou, eu posso levar a sua blusa? Ele pegou a blusa da cliente, levou pra gente. A gente identificou a cor da blusa, fizemos uma amostra para ela provar, né? Na cor, na espessura correta do vidro. Esse meu cliente levou a blusa e a amostra falou, é isso que você quer? A cliente falou, nossa, é isso mesmo. Reproduzimos o vidro, então você consegue ter a satisfação do cliente assim por completo, né? Porque hoje você vai buscar um revestimento no mercado, no home center. Você não vai encontrar, às vezes, a cor realmente que você está procurando. Acontece no mercado. E no vidro é possível. Você pode fazer a cor que você imaginar mesmo, tá? Agora, tem um fator muito importante nisso, que é um fator técnico, que é a questão que hoje existe um vidro float, que é a massa esverdeada, conhecido como vidro incolor, e tem o vidro extra claro, né? Então, a massa dele tem 92% de transparência. Interfere. Se eu vou escolher uma cor clara, por exemplo, de um móvel, um begezinho, cor da cortina aqui de trás, enfim, e eu reproduzir isso numa massa de vidro incolor, vai alterar a tonalidade. Então, às vezes, de um bege ele fica mais acinzentado, entendeu? Sim. Aí você precisa trabalhar com vidro extra clear para ter uma fidelidade na cor. Mas se vai pintar o vidro, não há necessidade tanto de um vidro ser extra clean ou vendo como produto lá o vidro. O lado da tinta sempre vai ficar igual à cor que você escolheu. Agora, quando eu viro o verso, por exemplo, um tampo de mesa, o lado liso, que a gente chama, né, que é o oposto da pintura, vai ficar para cima. Entendi. E ali pode dar essa diferença. Entendi. Porque o setor moveleiro ele está usando muito assim, ele tem uma mesa laqueada, tá? Uma cor específica. E ele quer que o tampo da mesa seja igualzinho ao tom da madeira. Se eu trabalhar com um vidro, o fator mais comum é o branco. Ele tem a mesa branquinha, ele quer pintar um vidro, a massa é incolor. Sim. E aí eu pinto, ele fica esverdeado. Então dá diferença do móvel para o vidro. Se eu tenho essa informação e ofereço as duas possibilidades para o cliente, existe essa possibilidade fazendo convencional, vai custar X, existe no extra claro, que vai te custar Y. Só que esse aqui vai ficar igualzinho e esse vai dar uma leve diferença. Aí o consumidor cabe escolher o que ele quer, se ele quer o preço e ter essa diferença ou ele quer uma qualidade específica da cor que ele deseja, sabe? Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Conseguiu achar então a tabela? Cores primárias. Cores primárias, da escola, preto e vermelho, isso aí. É o círculo cromático, né? Você tem os primários, secundários, terciárias, né? Tem mais uma pergunta aí da audiência? Tem sim. O Stefano está aqui, Stefano Vidros disse, 2 Obrigado, fornecedores Stefano. top. Obrigado, Stefano. Tem uma pergunta aqui, vocês trabalham com películas ou só com pintura? Hoje a Color Vidros trabalha focado... Eu tenho uma pergunta, desculpa, que tem a ver com isso aí. Tá. Quais são os outros tipos de acabamentos, né, em vidro? Fora a pintura, eu dei aqui um exemplo, oxidação. O que é oxidação? E aí, complementando a pergunta da Camila, oxidação e quais mais os acabamentos que a Color Vidros trabalha? Eu vou juntar essas duas perguntas e tentar fazer uma resposta só, né? Sobre o que a Camila perguntou da película, a Color Vidros ela é focada no trabalho de pintura em vidros. Então a gente é específico em desenvolver novas pinturas, novas tecnologias para o vidro. Trabalhamos com película, sim, só que o fator película hoje, conhecendo o fato da pintura ser tão versátil, ter uma gama de cores tão ampla e uma resistência tão grande, a gente foca muito mais na comercialização desse produto. Mas também aplicamos película, tá? Só que ela tem uma limitação de cores, questão de resistência, se você parte alguma coisa ela sai, o fator tempo. Se você coloca num ambiente onde é um ambiente público ou que tem muita
frequência de pessoas, a pessoa começa a cutucar o cantinho do adesivo e ele daqui a pouco sai. Então tem essas questões que faz com que a gente mostre para o cliente que às vezes uma diferença de valor tão pequeno e o custo-benefício é melhor, sabe, maior. Então vale a pena a questão da pintura, na versatilidade que ela oferece, na gama de cores e na resistência. Tá? Nessa questão de acabamento, de acidação, a acidação é um processo de banho químico. Tá? Então nós fazemos jateamento em vidro, que é um processo com óxido de alumínio, que eu pego um vidro transparente, mecânico, jogo através de um ar comprimido lá com pressão, microesfera de alumínio sobre o vidro e ele fica opaco. Tá? Só que eu não tenho cor para isso, eu vou só desgastar o vidro e conforme essa microesfera bate com o vidro, ele cria um poro no vidro, ele agride a superfície do vidro. Então com isso faz com que, se eu coloco a mão engordurada, essa minha sujeira, essa minha gordura vai penetrar nesse poro, onde torna mais difícil a limpeza do vidro jateado. Perfeito. Agora, qual a diferença para a acidação? A acidação é um banho químico, então é algo líquido, são produtos químicos que são jogados um banho sobre o vidro. Então ele não tem essa questão de criar poro, ele queima a superfície. Então ele fica com uma superfície mais lisa, mais uniforme. Então, mesmo né? A gente coloca aqui uma textura aveludada, sabe? Uma textura gostosa de você passar a mão. E um fator interessante nisso é que você pode transformar uma pintura brilho numa pintura fosca. Por exemplo, eu pinto de um lado e acido do outro. Então, em vez de ficar com o brilho do vidro, ele tem a cor fosca. Então, hoje você pode compor um projeto onde você pode misturar a mesma cor com efeito brilhante, efeito fosco. Então, bem interessante. É bem versátil, dá para fazer bastante coisa. Tem uma pergunta aqui, mas antes de tentar fazer uma aqui, juntando com esse seu mostruário aqui, para você explicar o que é isso aqui, né? E são as cores, né? Hoje, como eu falei, tá na moda box gold, rosé, coral, tal. Se o cliente quiser o vidro coral, dá para fazer? Coral, ouro, que seja, dá para fazer? Assim, a gente tem algumas cores metalizadas, tá? Desculpe, tem umas agora que eu vi lá que imitam não é cachoeira, uma linha que parece uma luminária, um bagulho muito legal. É uma estampa chamada fino traço. Fino traço. A gente lançou... Eu falei bagulho, fino traço. Desculpa, eu tinha barulho. Fino traço. É uma estampa nova, né? Mas a Color Vidros está com umas 5 linhas pré-lançamento. Né? A gente vai lançar muitas coisas interessantes aí para o mercado. Mas só o que a gente tem aqui de complemento, que posso... Não, fica à vontade. Para você entender, você falou sobre rosé gold, essas tendências de alumínio, né? Que está vindo. Você tem o preto fosco. Então dá para compor um vidro de um box, por exemplo, na mesma cor do metal, com algumas limitações. Sim. Então, por exemplo, tem algumas cores que a gente não conseguiu desenvolver para o vidro ainda. Né? Então, a gente não vai conseguir chegar 100% na cor do alumínio quando existe um efeito. Sim. Quando é uma cor sólida, sem problema a gente vai chegar. Agora, quando existe um efeito de brilho, de metalização, a gente não tem muitos, né? Mas, por exemplo, a gente tem a linha dourada, a gente tem a linha cobre, a linha prateada. Então, são aí, pessoal, a cor que eu levo aí perto, um pouquinho. É que eu levo? São umas cores, a nossa linha Metalux, tá? Então, com isso, dá para brincar com cobre, com rosé gold. E o box, a gente tem bastante amizade no mercado, né, Davi? E, por exemplo, os fabricantes de box, eles estão lançando esses kits. Pô, a gente já conversou, já pensou se fizesse um kit e fizer só uma faixa pintada no box? Você não precisa pintar o box inteiro. Às vezes você pode fazer um detalhezinho, né, algo sutil, mas com a mesma cor do perfil, ou algo similar, né, do perfil. Então dá para trabalhar bastante nessa questão de efeitos. Arquitetos e terceiros, ó, se você não perdia tempo, hein? Em cima da pintura do box que a gente pintou, né, tem uma pergunta aqui, Vitor. Vidros de box, é possível ser pintado? Você já falou que sim. Porque eles são constantemente agredidos com produtos químicos, sabonete, shampoo e até na hora da limpeza. Perfeito. Tem alguma diferença para o vidro liso, na limpeza dele, para o vidro pintado?
Nesse caso, você pode colocar o vidro pintado, tá? Não tem problema nenhum você fazer uma pintura num box e colocar ele no banheiro. A pintura vai ficar para o lado interno do box e o lado oposto da pintura vai ficar para fora. Então quem entra no banheiro vai ver o brilho do vidro, né? Que seria, eu vou tirar um vidro aqui, que seria este lado, né? Esse é uma cor, uma linha fluorescente nossa. Vou até aproveitar para mostrar a linha completa. Então são 3 cores fluorescentes, né? E você pode colocar a linha lisa para o lado de fora. Eu vi essa cor aí, desculpa. Imagina. Essa cor aí, pessoal, eu já tenho uma tese, aí tem a ver com segurança, né? Tá. Que esse termo que eu vou falar aqui, um prédio pegou fogo, tal, tem que ter os corrimãos. Imagina só, eu já imaginei ferragem. A pessoa do escuro, uma ferragem que no escuro assim, fosse pintada com uma cor fluorescente, verde e vermelha. Se a pessoa está saindo, ela sabe que verde ela pode ir para lá. Se ela estiver vindo para cá vermelho, opa, está errado. Só um vidro desse em lugares estratégicos de um shopping, ó. Vidros pintados dessa cor significa uma saída de emergência. Ó, vou pensar nisso aí, vou patentear essa ideia. Porque chama atenção, quem não vê isso. Com certeza vai ter que realizar teste para ver se isso funciona no escuro, né? Porque na verdade ele parece, eu brinco que parece que tem bateria, tem na cor, né? Porque ele ressalta bastante, né? Mas é sempre bom realizar teste antes. Mas quando você patentear, a gente pode patentear juntos. Pode pintar 2 cores, uma cor, nesse caso, verde, vermelho? Pode pintar. Então dá, pessoal. Pode pintar às vezes na mesma peça, por exemplo, eu quero fazer faixas pretas com fundo branco, ou faixas pretas com fundo cinza. E lado A e lado B também não é usual, mas também dá. Dá, só que um lado vai ficar fosco, porque é o lado da tinta, e o outro lado vai ficar o brilho, né? Não tem jeito, porque o acabamento da tinta ela é fosca. Mas se eu pintei aqui preto, vermelho e aqui verde? Não tem problema, vai ficar a cor diferente, só o verde daqui não vai estar, vai parecer para cá, o vermelho vai ficar a mesma cor, tá? Só voltando para o box, a questão de pintar o box é que você vai estar com uma limpeza constante. Sim. Então você não vai estar limpando um vidro transparente onde está vitrificado, que você pode limpar com mais facilidade. Qualquer produto, o vidro é muito fácil de limpar. A partir do momento que você coloca tinta, aí você tem que ter um cuidado um pouco maior. Passa um pano dá força, dá sabão neutro, você não vai passar uma esponja, um bombril, né? Mesmo sem pintura, passando um bombril vai riscar o vidro. Mesmo o carro, né? Poxa, tem o carro, a gente vai passar bombril no carro para limpar o carro, então tem que ter um cuidado específico. Tem tá? um kit carro, né? Você vai usar uma carta, a esponjinha. É isso aí. Tem menos cuidado que o box. Mas é possível fazer em box e não pintura inteira, pode ser de outra forma também. Em relação ao futuro do vidro, né? Eu costumo falar assim, já está chegando ao final da nossa live aqui, tá, pessoal? E eu costumo perguntar para o pessoal que está aqui, sempre quando ele já foi vidraceiro, porque assim, falar o que você fazer, eu acho que é produção nossa. Se você fosse vidraceiro, o que você faria diferente? Usando Arcol Vidros, usando outros produtos, você é vidraceiro, o que você faria diferente? Para você estar bem, começou do zero. Que pergunta interessante, né? Eu estava comentando contigo. A vidraçaria hoje, eu entendo o vidraceiro como ele é muito... ele tem que entender diversos tipos de produto, né? Então o vidraceiro conhece, sabe montar, o cara é um mágico, né? Ele sabe de guarda-corpo, ele sabe de sacada, ele sabe sobre espelho, sabe sobre, enfim, uma infinidade de produtos que ele coloca no portfólio e oferece isso para o mercado consumidor. Posso fazer introdução? O vidraceiro, ele é barra arquiteto e barra engenheiro. Ele está no menos dois. Ele que executa e muitas coisas, e ele traz as novidades para o arquiteto. E os vidraceiros sabem muito mais, às vezes, do que o engenheiro e do arquiteto, porque o estudo de arquitetura não aborda tanto o vidro, a parte técnica, né? O vidraceiro que no dia a dia colhe essas informações e não é só teoria, é prática, né? Que vai ensinando dia a dia. Então, hoje, eu vejo que tem um leque muito grande, né, para as vidraçarias poder atender o mercado. E o vidro colorido faz parte, está dentro desse portfólio, né? Agora, você me pergunta assim, o que você faria conhecendo esse produto?
Aí tem um detalhe muito importante, Davi, que é algo muito particular meu, sobre estudos e sobre acompanhamento de mercado. Imagine um home center, você vai precisar de um revestimento para sua casa. Certo. Eu vou precisar revestir uma parede, ok? E você vai no home center comprar um revestimento. Eu vou te fazer uma pergunta. Você encontra vidro colorido? Até encontra Pastilha. uns verdinhos, azulzinho, tá Pastilha. bem limitado, bem... Você vai numa loja específica de revestimento. Você encontra vidro? Não. Então, assim, é algo que o mercado não entendeu. Não digo só as vidraçarias, é algo que a arquitetura ainda não compreendeu o benefício que o vidro colorido pode trazer. Aí eu digo como o quê? Como revestimento. E assim, ele não vai adaptar a casa ao que existe. Ele vai fazer o que ele quer existir, no caso da cor. Isso aí. Ele quer a cor lá, tem aquele bege mesmo que queria, mas é o que tem. Ele não vai comprar, no vidro não. Ele quer o bege específico, ele vai conseguir. E assim, os grandes volumes de obras estão às vezes nesses revestimentos. Agora você imagina uma parede inteira revestida. E a vidraçaria já trabalha com espelho. Ele reveste de espelho essas paredes, né? E você pode substituir isso por um vidro colorido e na cor que ele quiser. E muito assim, ambientes corporativos estão utilizando isso. Então eu quero revestir uma sala, por exemplo, de reunião. Existe uma parede de alvenaria, ele reveste essa parede em vidro na cor que o cliente quiser. Com algum tema que ela queira. A cor da logomarca, enfim, e ainda vira uma lousa. Porque ele pode escrever no vidro e apagar tranquilamente, porque é fácil de limpar. Na cozinha, esse revestimento entre a bancada, né, e o armário superior da cozinha, você pode colocar o vidro com recorte de tomada, enfim, o que você quiser, na cor que você desejar. Na parte interna do banho, você pode colocar o vidro colorido como revestimento. Tem um cliente que ele faz shaft, né? Ele tira aquele shaft que normalmente as construtoras entregam com um plástico branco. Pessoal, ele substitui. Como eu não sei o que é shaft, imagino que as pessoas não saibam, algumas pessoas, ignorantes como eu, o que é shaft. Shaft é uma parte de acabamento dentro do banho onde estão os registros, para não aparecer os registros, o encanamento ali, né? Sim. E as construtoras colocam essa parte de plástico para uma possível manutenção. Sim. Então você desmonta, faz a manutenção e coloca de novo. E tem gente de plástico. Algumas construtoras fazem isso. E aí um cliente entendeu isso e fez em vidro colorido. Eu perdi as contas de quantos projetos a gente já fez juntos com esse cliente, né? Então o mercado precisa entender que existem essas possibilidades. Então, respondendo a sua pergunta, eu exploraria, conhecendo esse tipo de produto, revestimento de parede e revestimento de móvel. Só que para isso eu preciso conhecer o produto, eu preciso entender o que ele oferece, a diversidade dele, porque eu tenho que entender a qualidade da pintura, onde pode ser aplicado ou não pode ser aplicado e como deve ser aplicado. Então eu me coloco à disposição, quem precisar que esteja assistindo a live, né, em poder oferecer esse treinamento, uma visita técnica, de ir até a empresa, levar essas informações, porque eu acho que isso é fundamental. Tá? Como funciona o atendimento da Colorvidos? Tem a Colorvidos, tem os parceiros, para quem estiver um pouco mais afastado, como funciona? E quer deixar o endereço, o telefone, fica à vontade. Tá. A gente está localizado na Vila Formosa, né? Estamos na Praça Santo Atanásio, número 44. A gente atende ali vidraçarias, marcenarias, serralherias. A gente faz esse trabalho de pintura no vidro. Então o cliente traz o vidro para a gente e a gente faz a pintura, assim, né? E quem, por exemplo, um arquiteto, um consumidor que quer comprar direto com a gente não atende, a gente acaba indicando esses nossos parceiros, esses nossos clientes que estão espalhados. Se eu sou São Paulo, bato lá na Colorvidos, ela dá todo o auxílio, mas encaminha para você chama mesmo? Lojas credenciadas, né? Lojas credenciadas que a gente tem espalhadas por São Paulo. Legal. Pessoal, estamos chegando ao fim, tem mais uma pergunta da agência, diga aí, Camila. Essa pergunta é minha. Eu ouvi você comentando tem sobre... Desconto, porque daí desconto para fazer. Opa! Eu queria saber se eu pinto um vidro e aí daqui a um tempo eu cansei daquela cor. Eu consigo levar o mesmo vidro que eu já pintei e ter outra cor nele ou não é possível? É possível, tá? É possível remover essa tinta e pintar da cor que você quiser novamente. Aproveita esse vidro, tá? Não é necessário comprar um vidro novo.
Aí depende da espessura, o tipo de vidro. Vamos supor que sejam 4 milímetros numa mesa, tá? Pintado de uma cor, pintei de preto, agora quero branco. 4 milímetros, por ser comum um vidro, não vai compensar a remoção. Eu acho que é melhor comprar um vidro novo, porque vira e mexe o vidro utilizado como tampa, ele vai ter um risquinho ou outro. Acho que vale a pena, né? O preço vai sair praticamente o mesmo. Agora, eu tenho tampa Extra Clear 15 milímetros, 3,20 por 1,20. Aí compensa você pegar esse vidro, remover a tinta e pintar de novo, porque esse vidro tem um custo muito alto, né? Então, dependendo do caso, vale a pena entender o custo e ver o que é melhor, né, para o consumidor. Mas é possível sim, cara. Legal. Pessoal, queria agradecer a todos aí que ficou até o final da nossa live. Que eu falei no começo, para nós é um desafio estar aqui, tá? Esse trabalho de comunicação no nosso setor, que a gente sempre procura estar agregando. Mas obrigado, muito obrigado mesmo para quem estiver ao vivo, para quem for ver depois também, muito obrigado. E como praxe aqui, a gente costuma sempre deixar uma lembrança para os nossos convidados, né, em retribuição a esse conteúdo maravilhoso que eles trazem para a gente. Não poderia deixar de em branco esse momento aqui também com o nosso parceiro Vitor. Eu dou uma lembrancinha aqui para você. Fica à vontade. Muito obrigado. Aí foi surpresa, hein? Mostra lá para a câmera, vamos ver. Aí foi surpresa. O que será? Deixa eu ver. Rapaz, personalizado, hein? Que coisa show. Color Vidros e Aricanduva. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Só tenho a agradecer. Quero só dizer que eu admiro você como pessoa, admiro você como empresário e admiro a sua empresa também. E é bom ter parceiros como você ao nosso lado aí. Quando a admiração é mútua, a gente consegue fazer o mercado estar cada vez mais procurando novidades, tá? E para mim, eu confesso que o setor sempre das cores é novidade. Legal. Para finalizar mesmo, gostaria de te chamar para o nosso slogan. Olha, vem brilhar com a gente, vamos lá. Vem brilhar com a gente. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.